Olá, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima, na área para mais uma aula de revisão de física. Pessoal, o que nós estávamos conversando na aula passada? Bom, nós estávamos falando de evolução estelar, certo? Estávamos falando aí de física de partículas, correto? E também vimos aí grandes nomes que deram contribuição ao estudo da física de partículas elementares que constituem a matéria, certo? Nós vimos nomes lá como Paul Dirac, Schrödinger, Heisenberg, certo? Então nós vimos vários nomes aí e também um pouco lá sobre os quarks. Quem lembra dos quarks? Up, down, strange. Então nós temos 6 tipos. Vamos fazer uma revisão? Olha só. Então, lá na nossa revisão de conteúdo, estávamos falando de física nuclear, certo? E foi a parte aí da física nuclear para estudar a questão da evolução estelar, né? Então, a evolução estelar, nós vimos que ela está relacionada, o começo dela, com o colapso gravitacional de uma nuvem molecular gigante. Tá aqui a abreviação, ok? Também conhecida como berçário estelar. E esse berçário estelar aqui a gente tem uma grande nuvem, né, pessoal, molecular de gás e poeira. E aqui é só a representação de desenho de um colapso gravitacional aí, ok? De uma estrela bem massiva. Nós estávamos vendo, né, que quando acaba lá o suprimento de oxigênio dentro dessa estrela, a gente pode ocorrer 2 fenômenos, né? Onde essa pressão interna aqui, ela deixa de existir por causa disso, e nós temos que as camadas externas, elas começam a se dirigir para o núcleo. Bom, nós estávamos trabalhando essa parte aí. Nós vimos também, pessoal, que o tamanho atual do Sol, hoje na sequência principal, comparado com seu tamanho estimado durante a sua fase gigante, e vermelha no futuro, né? Então aqui nós vimos essa comparação, ok? Do Sol, né? Então tá bem aqui, ó, pontinho, ó. Essa comparação aqui com a sua fase no futuro, né? Então é só pra gente ver o tamanho aqui, né? O tamanho dele na atualidade, e aqui seria a sua fase vermelha no futuro. E nós vimos, quem lembra, pessoal, desse esquema aqui, desse gráfico, dessa ilustração? É uma ilustração simplificada da evolução de uma estrela com massa do Sol. Então você imagina uma estrela aí qualquer que tenha a mesma massa do Sol, por que processos ela passa? Então nós temos aqui, ó, a estrela se forma a partir do colapso de uma nuvem de gás, aqui representado por 1. Lá no ponto 2, ela passa por um período de contração como uma protoestrela, certo? Isso nós vimos também, até chegar à sequência principal, aqui no ponto 3. Então tá aqui, ó, sequência principal, representada por laranja, ok? E no ponto 4 aqui, o que acontece? Quando o hidrogênio do núcleo é consumido, ela se expande para uma gigante vermelha, aqui no 4, tá, pessoal? Aqui uma gigante vermelha, isso aqui representa a expansão para uma supergigante, tá bom? E nesse caso aqui, a partir de 4, ela ejeta o seu envelope numa nebulosa planetária e se transforma em uma anã branca. Ok? Tá bem aqui representado em 5. E aqui a gente pode ver as escalinhas aqui, temperatura em Kelvin, tá? Pessoal, o que nós vimos mais? Vimos as 4 forças fundamentais da natureza. Vimos até um vídeo, né, para representar. Então nós vimos a força gravitacional, que ela trabalha aí com a atração mútua entre corpos em razão de suas massas. Nós vimos também a força eletromagnética, que trabalha aí com a atração ou repulsão entre corpos em razão de suas cargas elétricas ou sua magnetização, ok? Então aqui é em razão de suas massas, aqui em razão de suas cargas elétricas. Nós vimos aí, olha só, a força nuclear fraca, que é desenvolvida entre leptons e os hadrons, né? E é denominada força nuclear fraca aqui. E nós vimos a força nuclear forte, que mantém a coesão, ou seja, a coesão nuclear, que seria ali a união do núcleo, tá bom? E essa união aqui é entre quarks, ok? Pessoal, olha só aqui um desenhozinho pra gente representar, tá bom? Tá aqui, olha só. O up é quark up e o D de quark down. E nós vimos também a parte de cosmologia, que é o ramo que estuda a origem. Então, quando a gente fala a questão de origem do universo,
estrutura ou evolução do universo, a gente está falando de cosmologia, tá, pessoal? Isso aqui ocorre a partir de métodos científicos também. E tem também a astrofísica que estuda a estrutura, né, das estrelas aí. Aqui nós temos só algumas imagens, certo? Que nós vimos aí aula passada sobre, aqui é medidas de radiação, ok? E pessoal, olha só, se liga aqui, daqui a pouco a gente vai fazer o quê? Exercícios, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Olá, jovens, voltamos rapidinho, certo? O que nós vamos fazer agora? Resolução de exercícios. Vamos lá então, olha só. Vamos começar as nossas atividades de sala, onde a gente tira dúvidas resolvendo exercícios. Olha só, vamos lá para o primeiro exercício. O Sol irradia energia para o espaço sideral. Essa energia tem origem na sua autocontração gravitacional, certo? Nesse processo, os íons de hidrogênio, prótons, contidos no seu interior, adquirem velocidades muito altas, o que leva a atingir temperaturas da ordem de milhões de graus. Com isso, tem início reações exotérmicas de fusão nuclear, nas quais núcleos de hidrogênio são fundidos, gerando núcleos de hélio e propiciando a produção da radiação que é emitida para o espaço. Parte dessa radiação atinge a Terra e é a principal fonte de toda a energia que utilizamos. Então aqui, pessoal, é um texto falando de como essa energia é irradiada aqui, certo? Questão de produção. Bom, olha só a pergunta aqui. Nesse contexto, a sequência de formas de energia que culmina com a emissão da radiação solar que atinge a Terra é. Então aqui a gente tem, olha só, a combinação de energia térmica, potencial gravitacional, energia de massa, né, na letra A, cinética e eletromagnética. Pessoal, olha só, para a gente ver aqui, vamos voltar ao texto, a gente tem aqui, ó, essa energia tem origem, começa por aqui, origem, na sua autocontração gravitacional, certo? Fala que também depois adquirem velocidades muito altas, então a gente já tem o que aqui, ó, gravitacional e velocidade com a energia relacionada cinética, certo? Então, se a gente for ver aqui, ó, eu tenho aqui na letra D, olha só, potencial gravitacional e cinética, é a única letra que trabalha com essas duas combinações. Térmica, olha só, quando ele fala de reações exotérmicas de fusão, quando ele fala que aqui, olha só, atingem temperaturas da ordem de milhões de graus, então a gente tem energia térmica, certo? E aqui, para a gente fechar, energia de massa e eletromagnética, que é a parte da emissão da radiação. Então, vamos ficar com a letra D, tá, pessoal? E para explicar aqui, ó, vou deixar o textinho aqui, vamos ler rapidinho, não custa nada. Foi extraído lá da nossa questão, ó, autocontração gravitacional. Então, é energia potencial gravitacional. Nesse processo, os íons de hidrogênio, prótons, contidos no seu interior, adquirem velocidades muito altas. Tá ali, energia cinética. O que os leva a atingir temperaturas da ordem de milhões de graus. Energia térmica. Com isso, tem início reações exotérmicas de fusão nuclear, nas quais núcleos de hidrogênio são fundidos, gerando que núcleos de hélio e propiciando a produção de radiação. Então, está aqui a nossa energia de massa. E aqui, para fechar, a parte dessa radiação atinge a Terra, sob forma de radiação eletromagnética, certo? Que é a principal fonte de energia que utilizamos. Então, está aqui, ó, por interpretação, né, e vendo aqui alguns conceitos de energia, nós conseguimos, dentro do próprio texto, encaixar quais são os tipos de energia. E ficando aí, olha só, apareceu aqui novamente a letra D, potencial gravitacional, cinética, térmica, energia de massa e eletromagnética. Fechou, pessoal? Questão 1 se foi. Vamos aqui para a próxima da fila, questão 2.
A carga elétrica é quantizada e o menor valor absoluto possível de ser observado no estado livre é 1,6 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Isso aqui lá na unidade 1, nós estudamos como a carga elementar do elétron, que é o menor valor que a gente consegue observar dessa carga no seu estado livre. Pontinho, porém, em 1964, olha só aqui, ó, Gell-Mann, nós falamos dele, né? Propôs que existem partículas elementares, as quais denominou quarks, cujos valores de carga elétrica são frações de E, ou seja, frações da carga elementar. E nós vimos até uma tabelinha mostrando, né, pessoal? Vamos lá, os quarks não existem no estado livre, eles estão no fenômeno chamado de confinamento, quem lembra disso? E eles estão dentro dos hadrons, né? Mas vamos lá, os quarks não existem no seu estado livre, mas podem combinar-se para formar partículas elementares observadas nesse estado. Olha só aqui, considere a tabela periódica dos quarks, reproduzida abaixo, cuja leitura deve ser feita de acordo com a nomenclatura indicada no quadrado à esquerda da tabela. Então, aqui a gente tem ó, o grupo 1, grupo 2, grupo 3 aqui. Olha só, tá aqui ó, o up representado por 1. A carga dele é 2/3 da carga elementar. Tá aqui o charm, 2/3 também da carga elementar. Pessoal, isso aqui é energia, tá em mega eletronvolts aqui, ok? Tá aqui o top, ó, o down, o strange e o bottom. Nós vimos que esse aqui são aqueles massivos e esse aqui são de menos massa, que é mais fácil da gente observar, né? Então, o que está perguntando aqui? A combinação de quarks que resulta em uma partícula elementar eletricamente carregada é... Então, aqui, pessoal, olha só, vamos ver a leitura aqui. A teoria original dos quarks previa a existência de 3 tipos, aquela original, ou sabores de quarks, que é o quark up, o quark down e o quark strange, né, que é o quark estranho. Bom, os quarks up e down seriam suficientes para construir a matéria comum, certo? O próton seria constituído de dois quarks up e um quark down. Então tá aqui a combinação dele, ó, 2 up e 1 down, o UD, certo? E o nêutron seria feito de 1 quark up e 2 quark down. Então tá aqui, ó, 1 up e 2 down, certo? Então tá aqui, ó, próton, o nêutron. Pessoal, olha só, observa-se que a carga do próton continuaria sendo mais E. Isso nós estudamos lá em eletrostática. Pois o quark up teria carga de quanto? Mais 2/3 de E. E o quark down teria carga de quanto? Menos 1/3 de E. Logo, se a gente fizer a combinação aqui, ó, tá aqui, ó, up, up, down. Up, down, down. Então, se a gente for pegar aqui a do próton, olha só, a do próton, certo? O que é o próton? Tá aqui, ó, up, up, down, tá aqui, ó. Up, up, down. Vai dar quanto? Mais E, certo? Que é a carga do próton. Enquanto o nêutron continuaria desprovido de carga. Tá aqui, ó, o nêutron, ó. Certo? Tá aqui, ó, up, down, down. Tá aqui desprovido de carga. Então, olha só, para a gente fazer essa combinação, o quark estranho foi proposto para incluir o número quântico da estranheza, explicando assim porque certas partículas criadas em colisões provocadas em aceleradores de alta energia teriam estranha propriedade de existir por períodos de tempo mais longos que os previstos teoricamente, tá? Então aqui a gente tem uma tabelinha, ok? Aqui, ó, a partícula e aqui a composição dessas partículas em quark, certo? Então, pessoal, olha só, lá na nossa alternativa, vamos aqui rapidinho olhar, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, olha só.
Aqui o que está pedindo? A combinação de quarks que resulta em uma partícula elementar eletricamente carregada. Então, se a gente for ver nossa tabela aqui, olha só, depois dessa explicação, nós temos aqui ó, uma eletricamente carregada, a gente fica com essa daí, ó, certo? E aqui, se a gente for na nossa alternativa, tá vendo aqui o Strange? O Strange, ele foi proposto para incluir esse número quântico de estranheza. Então, ele está aqui, ó. Então, se a gente for ter uma eletricamente carregada, a gente tem que Dow, Strange, ok? E aqui a gente vai ficar, tá aqui de novo a nossa tabelinha, a gente vai ficar, olha só, com a letra B, Dow, Strange. Entendido isso? Fechou? Ok? Vamos para mais uma, pessoal. Olha só, mais uma não, mais várias, né? Questão 3. Em 1947, na Universidade de Bristol, Inglaterra, César Latz, físico brasileiro, tá, pessoal? Físico brasileiro, também um físico muito inteligente, físico teórico, ok? E idealizou uma série de experiências que culminou com a descoberta do meson, partícula responsável pela força de interação nuclear forte, ok? Essa força é responsável pela... Então, tá aqui, pessoal, nós temos algumas respostas aqui. Né? Existência de 2 núcleos atômicos, atração entre a Terra e a Lua, já descarta essa daí, né? Queima de petróleo, dá para descartar também. Transparência de materiais vítreos, catástrofe do ultravioleta nas radiações de corpos negros. Bom, para a gente responder isso daí, o que nós temos que entender, pessoal? Estamos falando ali de física de partículas, estamos falando de núcleos atômicos, né? Então, lá em 1947, que os raios cósmicos levaram a um dos resultados de maior repercussão internacional nessa área, a detecção do meson pi. E nós vimos aqui, olha só, no exercício, que o meson pi, ele é responsável pela interação nuclear forte. Onde é que ocorre essa interação nuclear forte, pessoal? No núcleo atômico, né? Então, aqui, essa partícula responsável pela força que mantém o núcleo atômico coeso. E é proposta, teoricamente, pelo físico, tá aqui, ó, Yu Kaiwa, né? Ou parecido com isso aí. É japonês, tá, gente? Então, aqui, ó, vamos ficar com o quê? Estamos falando de existência dos núcleos atômicos, ok? Então, vamos ficar com a letra A de acerto, tá? Outra aqui, pessoal, olha só. Enrico Fermi foi um importante físico que alavancou as pesquisas na área da física nuclear. Entre suas descobertas, podemos ressaltar, então aqui especificamente falando de Enrico Fermi, tá? O Fermi é conhecido na física que também estudou a física nuclear. Vamos lembrar, a física nuclear, estamos falando de átomos, estamos falando de núcleo atômico, né, pessoal? E aqui, se a gente for dar uma pesquisada, em outras descobertas e contribuições, Enrico Fermi propôs a existência de uma partícula infimamente pequena, ou seja, muito pequena, praticamente indetectável e de carga elétrica nula. A essa partícula, Fermi deu o nome de neutrino. Então, pessoal, em resumo, o Fermi, ele é responsável pela descoberta do neutrino. Então, nesse caso aqui, nós vamos ficar com a letra C, a descoberta dos neutrinos por Enrico Fermi. Entendido isso? Fechou? E aqui, galerinha, a nossa última questão de hoje, lá do Enem, questão 5. Bom, vamos ver o que trata a questão 5. Olha só, falamos dele na aula passada, LHC. Falamos, professora, falamos, gente, o LHC, ele é um colisor de partículas. Então, aqui, ó, Large Hadron Collider, ou seja, é um grande colisor de hadrons, tá? Maior acelerador de partículas do mundo. Foi inaugurado em setembro de 2008, após 20 anos de intenso trabalho. Sua função é acelerar feixes de partículas de tal forma que estas atingem uma velocidade estimada de 99,99 da velocidade da luz. Então, elas vão bem rápido, tá, pessoal? A colisão entre prótons seria tão violenta que a expectativa
é de se obterem condições próximas àquelas que existiram logo após o Big Bang. Bom, a primeira missão desse novo acelerador é estudar partículas indivisíveis, elementares e as forças e interações que agem sobre elas. Então, lá o nosso colisor de partículas é para estudar partículas inicialmente aqui indivisíveis, ou seja, partículas elementares, e também força de interações entre essas partículas, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Olha só, quantas forças? Há 4 delas no universo. Tá aqui, ó, 1, responsável por manter o núcleo atômico coeso. 2, a que age quando uma partícula se transforma em outra. 3, a que atua quando cargas elétricas são envolvidas. E 4, a força que é a primeira conhecida pelo ser humano. Uma dica, Newton, tá, pessoal? No texto foram omitidas as expressões correspondentes às nomenclaturas das 4 forças fundamentais da natureza, de acordo com a teoria mais aceita no meio científico hoje. Então aqui, pessoal, o que nós temos que fazer? Vamos assinar a alternativa que corresponde aí, que apresenta a correta respectiva no nome das forças. Então a gente vai ter que dar nome para cá, para cá, para cá e para cá, ok? Então nós temos várias alternativas. Sem perder tempo, vamos ver qual é a responsável por manter o núcleo atômico coeso? Força nuclear forte, como nós vimos. Aquela que age quando uma partícula se transforma em outra? Força nuclear fraca. E aquela, pessoal, que envolve cargas elétricas? Força eletromagnética. E a primeira que é conhecida pelo ser humano? Força gravitacional, é só lembrar de Newton, ok? Então aqui nós vamos ficar com a letra C. C de certo, entendido? Galerinha, olha só, nosso material complementar para a próxima aula. Assistir ao vídeo aqui, ó, Viagem no Tempo, ok? Tá aqui a duração dele e tá disponível lá no YouTube e vai ser bacana para a nossa próxima aula, tá bom? Galerinha, olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!